estudantes do sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa. E eu sou a professora Júlia. E juntas estaremos dando a aula número 5 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos! Então, pessoal, hoje nós daremos continuidade aos torneios de robótica. Lembram que a professora Júlia contou para nós as diferenças entre campeonatos e torneios? Isso mesmo, hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, ver quais são essas características principais e as etapas dentro da FLL e um pouquinho da retomada da OBR também. E agora vocês podem observar ali na tela a logo da First Lego League. E a professora Júlia dará continuidade sobre esta temática. Vamos lá então? O mercado de trabalho exige muito mais que habilidades técnicas. As competências socioemocionais é a capacidade de que o indivíduo tem ao lidar com suas próprias emoções durante um momento difícil e também estabilidade em entender as emoções dos outros. Fazem profissionais de se destacarem e os estudantes que aprendem ainda na escola adquirirem essas competências, se tornando profissionais mais preparados para os desafios profissionais e pessoais. Então, o que isso tudo quer dizer? Que o mercado de trabalho está exigindo das pessoas diferentes competências. E logo, os torneios de robótica são uma possibilidade de vocês estarem desenvolvendo, aprendendo e também ajudando os outros integrantes da equipe e também dentro do torneio outras equipes a desenvolver essas competências, nessas trocas de experiências. Continuando, um outro ponto positivo também dos torneios e dos campeonatos de robótica são as pesquisas. Pesquisa feita pela FIRST, organização não governamental responsável pelo Campeonato Mundial de Robótica, mostra que 88% dos participantes das competições de robótica disseram ter aumentado o interesse em ir para a escola, e 80% responderam que passaram a ter interesse em trabalhar em áreas relacionadas à ciência e tecnologia após a participar das disputas de robótica. Então, a pesquisa demonstra muito bem isso, porque assim, a robótica ela vem nesse contexto. Às vezes na escola nós temos diferentes possibilidades de conhecer matérias, conteúdos e vamos atrás, desenvolvemos pesquisas e a robótica ela vem de encontro a isso, possibilidades até de seguir, por que não incentivar os estudantes a entrar nesse mundo também, no trabalho, na área de engenharia, programação, na área de criação e inovação também. Continuando. Para ser um bom empreendedor, é necessário ter planejamento, atuar com metas, otimizar o orçamento, saber trabalhar em equipe e, claro, vender muito bem suas ideias. Essas habilidades fazem parte da rotina dos estudantes de robótica educacional e de alta performance. Então, pensando assim, quando nós falamos de empreendedorismo, ligamos o ato de vender. Mas na robótica tem um outro viés, que é o quê? Na verdade, não, essa venda é a venda das suas próprias ideias, defender seu projeto com unhas e dentes e convencer os técnicos. Isso mesmo, e a robótica traz essa possibilidade, esse incentivo à prática, na hora ali de também estar criando líderes que vão conseguir definir suas próprias ideias, estimulando esse celeiro de pessoas, estudantes que vão se tornar e podem seguir essas carreiras de liderança, de trabalho em equipe, né? Continuando, quem faz robótica nos torneios promovidos no Brasil, estudantes de escolas públicas e privadas, ou até equipes de garagem sem vínculo escolar, podem disputar. A boa colocação na etapa nacional pode garantir uma vaga para competições internacionais. Vejam só as possibilidades. Então o torneio, ele não é só local, ele traz a possibilidade dos estudantes saírem da sua escola, irem para outras cidades, países, passando, né, para a fase internacional e conhecer outras culturas. Então ele é um torneio muito legal porque você tem essa possibilidade de expandir seus conhecimentos e troca de experiências não só aqui local, por exemplo, na cidade de Curitiba. Continuando. First Lego League. Vamos dar uma retomada agora porque nós falamos das possibilidades, os pontos positivos de participar de um torneio de robótica. Mas agora pensando um pouquinho mais, vamos detalhar como que funciona a First Lego League. Vocês viram que hoje eu trouxe alguns elementos, alguns meios de transporte, cargas, mas o que será que tem tudo isso a ver? Se vocês ficaram ligadinhos na última aula, vocês já vão saber o que se trata. Continuando.
First Lego League é a competição global de robótica que contribui para os alunos e professores possam construir um futuro melhor juntos. O torneio de robótica First Lego League desafia estudantes a buscarem soluções para problemas do dia a dia da sociedade moderna. Vejam ali na imagem que nós temos um exemplo já do tapete, um recorte da imagem, né, das missões com o robô. E vejam só o tamanho daquele robô. Mas, professora Júlia, é diferente daquele robô que você mostrou da última aula, do EV3. Parece que ele nem tem ali uma estrutura, tem vários elementos, vigas, eixos, mas onde que está o motor? Então, vejam que, vou explicar mais pra frente para vocês com detalhes, mas o robô da First Lego League, a ideia principal da montagem é que ele vai ter que concluir diversas missões dentro dos rounds. E para isso ele pode ter diversas estruturas acopladas nos motores e no cérebro principal do EV3, onde passa toda a programação. Por isso que ele tem toda essa estrutura robusta. Isso mesmo. E nenhum robô vai ser igual a outro da outra equipe. Pode ser que seja parecido, mas essas estruturas elas vão sendo montadas e desmontadas em cada round para tentar concluir o maior número de missões e pontuar. E nós vamos ver como que funcionam essas pontuações hoje. Continuando ali, observem ali na imagem. Então, esse aqui é o portal, é o site da First Lego League. O SESI, ele é o detentor nacional aqui no Brasil por repassar as informações do torneio, fazer o processo de inscrições, certo? E o SESI, ele é o nosso parceiro da Rede Municipal de Ensino Curitiba. Vejam, a First Lego League, ela está presente em 119 países. Mais de 679 mil participantes. Esse número é muito maior. Então é super interessante porque nós temos essa visão geral que as possibilidades da FLL competir, então, localmente, nacionalmente e passando de fase, né, indo para até internacional. Continuando, o público-alvo é voltado para crianças de 9 a 16 anos, realizada em parceria da First com o Grupo Lego e desenvolvida para despertar o interesse dos alunos em temas como ciências, matemática e tecnologia. Então vocês vão perceber que todas as temáticas existe esse viés, a ligação, um vínculo com essas áreas. Não que as outras áreas não estejam presentes, por exemplo, a geografia. Sim, vocês vão ver que dentro da temática é necessário um estudo aprofundado na hora de desenvolver um projeto de inovação, trazendo um pouquinho da história, da geografia, de outras áreas como a arte, certo? Para a composição de todos os elementos. Por que não até a sociologia e filosofia também? Continuando. Para participar, nós precisamos de 2 a 10 integrantes. Depende muito da onde você está inserido. Por quê? Depende muito da escola e das regras também, porque essas são as regras da FLL. Mas, dependendo da escola, do espaço, da rede municipal que você está, por exemplo, aqui em Curitiba, existem as orientações também, além da FLL, por exemplo, com relação ao número de participantes. Nós também precisamos nos orientar ali e ficar atentos à questão ser associados a uma escola, um clube, uma organização. Aqui eu cito para vocês um clube, uma organização, porque tem a possibilidade das equipes de garagem, ou seja, aqueles estudantes que já saíram da escola, mas que querem continuar participando da FLL. Lembrando sempre da questão da faixa etária. No caso da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, os estudantes devem estar matriculados em uma escola municipal. Então é importante salientar que todos os integrantes, inclusive os técnicos, que são o professor e o diretor da escola, que pode ser que tenha ali a questão do técnico suplente, têm que estar vinculados à escola municipal da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. É importante existir esse vínculo para poder facilitar ali o processo da inscrição. Continuando. O torneio ele é anual, dividido por temporada. O início sempre é em agosto e setembro de um ano e termina em julho do ano seguinte, seguindo o calendário escolar norte-americano e europeu. Etapas regionais, nacionais e as fases internacionais ocorrem sempre, mas depende muito da classificação da equipe. Além do torneio mundial, World Festival, que são torneios abertos, que são em paralelos à FLL, que pertencem ali dentro da FLL. Então são várias possibilidades e nós estamos falando da FLL, que é exclusivamente um torneio prático.
tem a parte da defesa do seu projeto de inovação, mas não tem a parte da prova teórica diferente da OBR. Continuando. Os torneios são disputados sequencialmente. Mas o que é isso, professora Júlia? Então, bora lá prestar atenção. Torneios locais, como já o nome indica, são de menor porte, envolvendo aproximadamente 30 equipes. Torneios nacionais de maior dimensão e importância, envolvem aproximadamente 50 equipes. As vencedoras nos torneios locais. Então, lógico, só vai para o nacional se você se classificar ali para o nacional. E o torneio internacional, mesma regra. É a culminância da temporada, envolvendo os vencedores dos torneios nacionais, disputado até por 80 equipes, então, de todos os países. Vejo, então, que vai afunilando, né? E vão as melhores equipes por diversos critérios. Mais uma vez, não é só pelo fato do robô conseguir desempenhar todas as funções ali da programação, de um melhor desempenho ali da mesa, das missões. Não, não é só isso. Tem diversas frentes, como a defesa do projeto, a questão do core values, que nós já vamos ver o que é esse core values, e por outros motivos, outros critérios que são pontuados para daí completar e gerar ali um número, uma pontuação para estar participando da próxima fase. Continua, então vamos ver como participar. De 2 a 10 participantes e de 9 a 16 anos. Um professor mentor mais um suplente. Lembrando, esses estudantes têm que ter vínculo com a escola municipal, da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. E esse número aqui, 2 a 10 estudantes, é o que a FLL sugere. Mas cada unidade escolar, no caso das particulares, e da Rede Municipal de Ensino de Curitiba como um todo, pode estar gerenciando essas informações e colocando um número menor, talvez, mas dentro, não ultrapassando dos 10 estudantes, ok? O suplente também é muito importante estar ligado à escola, ou seja, essa pessoa, quem geralmente é o diretor, pode ser o pedagogo, mas tem que estar vinculado à escola. Continuando, prepare-se para o desafio. Vamos ver? Como acontece todo ano, o desafio é baseado em um conjunto de problemas do mundo real. Após o lançamento, as equipes têm de 8 a 10 semanas para se preparar. Existem 4 categorias de avaliações para participar dos torneios de robótica. Que categorias são essas? Que temáticas que são essas? Já vamos ver na sequência. Agora eu quero dar uma pausa e para retomar com vocês o seguinte. Falamos ali um ponto muito importante, que são as temáticas. Vocês viram ali na tela que nós temos várias imagens ali pequenas. E eu quero que vocês observem essas imagens, porque elas se referem às temáticas dos anos anteriores. Porque, vejam só, sempre é louco eles têm esse cuidado para identificar bem alinhado o que a temática está propondo. Observem aqui a próxima, Cargo Connect. Eu havia comentado com vocês na aula anterior que a temática de 2021/2022, porque iniciou a temporada lá em agosto de 2021, é a temática sobre cargas, o potencial do trabalho, das soluções inovadoras que podemos encontrar no desenvolvimento pensando nas cargas. E eu trouxe aqui para vocês hoje diversos materiais, né, representações de alguns transportes que eles facilitam essa questão do transporte das cargas. Como assim, professora Júlia? Observem ali comigo na tela. A nova temporada do First Lego League está focada no desenvolvimento de projetos ligados ao transporte e logística, batizada de Cargo Connect. Ela desafia os jovens a repensar um caminho e seguir e inventar um futuro do transporte. Então, como comentei com vocês, vejam aqui. Como será que eu posso pensar o futuro do transporte, o transporte de cargas, pessoas, no helicóptero, nos navios, na aviação e nos carros, que também transportam cargas? Como assim, professora? Na pandemia, como comentei na última aula, nós podemos perceber que a carga ela foi modificada, a forma como nós buscamos uma encomenda, como o alimento chega na nossa casa. Antes a gente muitas vezes não tinha esse costume, por exemplo, de fazer a compra no mercado pelo aplicativo. Era muito estranho, as pessoas tinham sempre o costume de quê? Ir até o mercado para fazer suas compras. E hoje, com a facilidade, com acesso à tecnologia e também por conta da pandemia, que precisou ter esse avanço rápido, esse estímulo em que as pessoas
tudo se faz hoje pelo celular ou por uma ligação ou até na internet, essas possibilidades para facilitar. E também no caso da aviação, no transporte de insumos para a pandemia de Covid, não só também de transporte auxiliando ali a questão do oxigênio, quantos aviões que transportaram para facilitar a chegada nos hospitais para dar essa assistência, e tudo isso existiu essa possibilidade de repensar no potencial do trabalho, como que a carga pode chegar mais rápido e mais fácil. Mas não só isso, não só nesses transportes, porque aqui eu trouxe também, por exemplo, a representação como se fosse de um navio, que o navio foi primordial para trazer muitas mercadorias, muitos insumos, matérias-primas, e mesmo assim, por conta da pandemia, que houve atraso na logística de todo esse percurso, muitas mercadorias ficaram travadas no mar, no sentido assim, não travadas, mas por conta da demora de conseguir essa matéria-prima, e o atraso, ocorreram diversos atrasos. E a temática ela vem de encontro com a pandemia, não só com a pandemia, mas ampliando para a nossa sociedade a importância das cargas. Vamos repensar então como que a carga ela pode ser utilizada não só, mas o transporte remodelado, o modelo que é feito hoje em dia, muitas vezes pela ferrovia, os trens levando as cargas, os caminhões, o transporte que aqui no Brasil é muito utilizado, o papel principal do caminhoneiro que leva os alimentos, leva os grãos e faz esse transporte da região norte ao sul do país. E é importante salientar que esse projeto ele vem de encontro a tudo isso, pensando em remodelar projetos de inovação, como podemos facilitar. Mas nossa, professora Júlia, você está falando só a carga é muito mais que além disso, né? Concordo, por exemplo, os drones, que existe um grande investimento para que esse transporte, como facilitar, por exemplo, as entregas que nós estamos acostumados, por exemplo, de alimentos, um lanche que solicitamos por aplicativo, de uma forma mais rápida, mais ágil, porque às vezes o trânsito não colabora. Então, existe um investimento muito grande também remodelar o espaço aéreo, não só para transportar passageiros e cargas de grande porte, mas também utilizando o drone para pequenas cargas. E por aí vai. Os motoboys que também transportam, correspondências, tudo isso está ligado nessa temática Cargo Connect. E muito mais, só estou dando uma pincelada para vocês nas possibilidades dos projetos de inovação. E aqui eu tenho uma imagem nessa próxima tela, olha só que legal, esse é o tapete da temporada 2021-2022, isso mesmo, vejam ali na tela, ao total são 17 missões, mas de fato o que o robô vai executar são 16 missões, que os estudantes, a equipe, ela pode decidir que ela não precisa executar todas as missões. Num round, se ela vê que determinada missão que tem uma pontuação maior, ela pode definir que ela vai executar só 3 missões no primeiro round, no segundo round mais 2 e pronto. Porque ela tem a certeza que ela vai executar com a perfeição, execução, vai contar ali que no dia vai dar tudo certo e ela pode optar por seguir essa estratégia dentro do torneio de robótica da FLL. Ou seja, existe essa possibilidade de você não precisar concluir todas as missões, certo? Mas tem que contar também com a sorte que no dia que não dê nenhum erro e que de fato ele execute aquelas missões que você escolheu. Já a missão aqui 17, que vocês estão observando na tela, na verdade não é bem uma missão. Ela são dados que o juiz ele vai estar descontando pontos, por exemplo, se o robô estiver apresentando algum tipo de dificuldade e o estudante ele vai precisar tirar o robô da mesa para tentar reprogramar ele, ou seja, o estudante está mexendo no ato ali da mesa, na posição que o robô está, e que isso não é permitido. Então ele vai perdendo pontos. Então a equipe ela já começa com todos ali esses botões, é como se fossem uns discos vermelhos, todos eles dentro do tapete ali da mesa. Cada vez que o estudante, o integrante da equipe, retirar o robô do circuito do tapete da missão, porque o robô apresentou algum problema, ele vai perdendo esses discos e esses pontos. Então, no total mesmo, que o estudante precisa, a equipe precisa traçar uma estratégia, são 16 missões. Tem a área de lançamento, tem a área onde podem ficar os materiais e que existem as pontuações, se a equipe conseguir manter todos os materiais
na área próxima do lançamento, já pontua e por aí vai. Percebam que cada missão, onde apresenta um número, existe uma montagem. Sim, isso mesmo. O que são essas montagens que ficam paradas ali, estáticas? Na verdade, são as missões, que é o quê? Por exemplo, nós temos ali uma missão que o robô ele vai precisar se deslocar em um determinado ângulo para conseguir arrastar ali, empurrar o caminhão. Ou tem outras missões que, por exemplo, tirar o avião ali do porta-navio e assim por diante. Então, são diversas missões e que representam a possibilidade do trabalho ali com as cargas, a importância das cargas no meio dos meios de transporte, todos eles estão unidos. Então nós temos a representação da questão da área da aviação, do trem, da parte dos navios, as pontes, que participam de todo esse processo em conjunto, dos containers e que representam a temporada temática Cargo Connect. Continuando. Agora que vocês já viram o tapete na imagem, eu vou convidar vocês para vocês assistirem esse vídeo, que ele é muito interessante, que ele vai explicar as missões, como que funcionam na prática. Inclusive, o que eu expliquei para vocês aqui relacionadas à ideia da proposta, que o estudante, a equipe, não precisa estar executando todas as missões de fato, e sim, dentro do round, cada round, o maior número, ok? Vamos lá então ver o vídeo? Essa é a arena de competição Cargo Connect. Ela conta com 16 missões que podem ser realizadas em qualquer ordem. Vocês não têm que realizar todas as missões, apenas tentar realizar o maior número possível em cada round de 2 minutos e meio, e apenas a pontuação do melhor round conta. O robô deve começar completamente dentro dessa área de lançamento e vocês devem programá-lo para retornar para essa área do robô. Vocês podem manusear e modificar o robô enquanto ele estiver dentro dessa área. Na First LEGO League, expressamos os nossos core values através do Gracious Professionalism. O desafio do robô é um lugar importante para a observação do Gracious Professionalism e nossos juízes de arena avaliarão esse princípio em cada equipe nos diferentes rounds. Missão bônus de inspeção dos equipamentos. O robô e todos os seus equipamentos devem caber em uma dessas áreas de inspeção. Se forem pequenos o suficiente para caber nessa pequena área de inspeção, vocês ganham um bônus. Missão 1, modelo do projeto de inovação. Durante essa missão, vocês usarão o modelo do projeto de inovação que criaram para representar a solução do projeto de inovação. Se alguma parte do modelo estiver tocando no círculo Cargo Connect, 20 pontos. Missão 2. Capacidade não utilizada. Preencha um container com seu conteúdo. Enquanto o container com tampa estiver na área do robô, um membro da equipe pode preenchê-lo com seu conteúdo. Se o container estiver fechado e parcialmente cheio, e se o container estiver fechado e completamente cheio. Missão 3. Descarga de avião cargueiro. Descarreguem o avião cargueiro e enviem um container para o seu destino. Se a porta de carga estiver completamente abaixada, tocando na estrutura preta, e se o container estiver completamente separado do avião. Missão 4. Jornada dos transportes. O avião e o caminhão devem chegar aos seus destinos. Se o avião ultrapassar completamente sua linha azul no tapete, se o caminhão ultrapassar completamente a linha azul no tapete, a equipe recebe um bônus quando ambas as tarefas são realizadas. Missão 5. Troca de motor. Troquem o motor de diesel para elétrico. O motor foi trocado, de modo que a alavanca amarela está completamente abaixada na direção sul. Missão 6. Prevenção de acidentes. Estacionem com segurança sem causar um acidente. No final do round,
se o robô estiver estacionado depois da linha azul de prevenção de acidentes, e se apenas o painel amarelo for derrubado. Mas se o robô for longe demais e a moldura preta for derrubada. Missão 7. Descarga de navio cargueiro. Descarreguem o container no navio cargueiro. Se o container verde não estiver mais tocando no convés do navio cargueiro, e se o container verde for movido para que fique completamente fora do convés do navio cargueiro. Missão 8. Lançamento aéreo. Soltem a carga de alimentos do helicóptero na arena vizinha. Se a outra equipe soltar a carga na sua arena, levem-na para o círculo Cargo Connect. Se a carga for separada de seu helicóptero, se a carga que veio do helicóptero vizinho estiver completamente dentro de seu círculo Cargo Connect, se ambas as equipes soltarem as cargas de alimentos de suas arenas, um bônus será concedido. A pontuação máxima possível é de 40 pontos para cada equipe. Missão 9. Trilhos de trem. Abaixem o trecho em manutenção do trilho e levem o trem até o seu destino. Se o trilho do trem for consertado e estiver completamente abaixado, e se o trem tiver alcançado o seu destino e estiver preso pela trava no fim dos trilhos. Missão 10. Centro de distribuição. Organizem os containers deixando o container laranja no centro de distribuição. Se o container laranja for o único restante e estiver completamente dentro do retângulo azul da área de distribuição, e observem que esses containers também podem ser usados em outras missões. Missão 11. Entrega em domicílio. Entreguem a encomenda em seu destino, colocando-a sobre o degrau da porta. Se a encomenda for entregue e estiver parcialmente sobre o degrau, e se estiver completamente sobre o degrau da porta. Missão 12. Entrega de grandes volumes. Transportem a lâmina de turbina até o suporte azul, desviando da estátua da galinha. Se a lâmina de turbina estiver tocando somente no suporte azul e no tapete, ou se estiver tocando apenas no suporte azul. Se a estátua da galinha estiver de pé com sua base parcialmente dentro de seu círculo, ou se estiver de pé com a sua base completamente dentro de seu círculo. Missão 13. Caminhões conectados. Travem um caminhão ao outro fora da área do robô e também travem o caminhão à ponte. Se um caminhão estiver travado ao outro e completamente fora da área do robô, se um caminhão estiver travado à ponte, um bônus é concedido quando ambas as tarefas são realizadas. Missão 14. Ponte. Abaixem as duas plataformas da ponte. Se uma plataforma for abaixada e apoiada sobre a coluna central, e se ambas as plataformas estiverem abaixadas sobre a coluna central. Missão 15. Carregamento de carga. Coloquem os containers em diferentes meios de transporte. No máximo, 2 containers podem pontuar por cada meio de transporte. Se houver algum container nos caminhões, se houver algum container no trem, e se houver algum container no convés oeste do navio cargueiro. Missão 16. Cargo Connect. Entreguem os containers nos círculos. Se houver algum container parcialmente dentro de qualquer círculo, se houver containers completamente dentro de qualquer círculo, se o container azul sem tampa estiver completamente dentro do círculo azul, e se o container verde estiver completamente dentro do círculo verde. Se houver containers em qualquer círculo,
Missão 17, discos de precisão. Quanto menos vocês interromperem o robô fora da área do robô, mais pontos irão manter. Se vocês interromperem o robô fora da área, perderão um disco de precisão. Os discos restantes na arena resultam em pontos adicionais para a equipe. Lembrem-se de que os juízes de arena estarão avaliando o Gracious Professionalism em cada round. E lembrem-se também de ler o livro de regras do desafio do robô e de verificar sempre se há atualizações durante a temporada. Boa sorte a todos, sucesso na Cargo Connect. Vocês viram que interessante esse vídeo? O vídeo já passa diversas dicas como que vai ser esse torneio, né? E agora vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a avaliação. Na avaliação do projeto de inovação, as equipes identificam um problema no mundo real, na área do tema do desafio da temporada. Cria uma solução inovadora para esse problema, criando algo que não existe ou com base em algo que já existe. Compartilhe suas descobertas com outras pessoas, apresente o seu projeto de pesquisa para um grupo de juízes no torneio de robótica. Pensando no projeto de inovação, por vezes, talvez, podemos encontrar alguma dificuldade. Qual será que é um projeto inovador que vai ser interessante para que os juízes, técnicos e até para a sociedade, né? Não pensando só na FLL. Então, pensando dentro das temáticas, eu vou repassar algumas dicas aqui para vocês, porque o projeto de inovação, podemos dividir ele em três partes, três fases. Que a primeira fase é a pesquisa, é investigar ao redor, na nossa comunidade, no entorno onde vivemos, para ver se existe algum problema, porque nada mais genuíno do que tentar trazer um problema e uma solução para esse problema que está no nosso cotidiano, que estamos vivendo com esse problema e tentar um problema lógico, que é toda a sociedade, não só pensando no micro, pensando na situação macro que atinge diversas pessoas, porque isso também vai contar ponto para essa questão da inovação. Depois dessa primeira fase, que encontramos esse problema e que discutimos com nossos colegas em diálogo, vendo se ele de fato é inovador, passamos para um segundo momento, que vamos tentar verificar se de fato dá para conseguir levar isso para um projeto de inovação, que é o quê? Pesquisar em fontes de notícia, jornais, pessoas, empresas ligadas a essa temática para ver se de fato isso é um problema. Às vezes nós não vamos encontrar esse problema no local que moramos, mas podemos, dependendo da temática daquele ano, que nem de Cargo Connect, que é o uso da questão, repensar no uso das cargas, conversar com uma indústria, com uma empresa que tenha esse trabalho de transportar cargas. Eles podem nos ajudar a pensar no que podemos remodelar, reorganizar e inovar nessa questão. E em outras temáticas também, dei o exemplo só no caso da indústria, por conta do transporte de cargas. Depois, nessa terceira fase, que a segunda fase seria checar essas informações, né, pensar em algo inovador e ver com as empresas, pesquisar em vídeos, em jornais, ver se isso é um problema mesmo para a sociedade. Uma terceira fase é o quê? Elaborar uma solução para o problema, porque até então nós estamos só atrás de um problema para o nosso projeto de inovação, para a nossa pesquisa. E agora nós vamos pensar cientificamente como podemos solucionar esse problema, que é o quê? Vamos inovar pensando numa maquete, num protótipo, para que esse protótipo represente a solução. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2018, a temática era em órbita e a vida no espaço. Pensando nisso, diversas equipes, escolas municipais da Rede Municipal de Ensino de Curitiba participaram do torneio da FLL. E duas equipes, vou citar aqui o exemplo, porque nós tivemos mais equipes que participaram, desenvolveram uma delas, que foi até para a fase internacional, que foi a equipe Conectados da Escola Municipal Durival de Brito e Silva, desenvolveu a cápsula de lavanda, pensando na ansiedade da vida do astronauta, que não é fácil, lá no espaço, e eles desenvolveram essa cápsula. Já a equipe CyberHacks desenvolveu uma bota, isso mesmo, pensando também na atividade física, no dia a dia ali do astronauta, então ajudando nessas possibilidades. Então vejam só que interessante, as duas equipes construíram o quê? Um protótipo
uma representação da solução para o problema. Elas pesquisaram, foram atrás de universidade, foram atrás de meios, empresas, pensando para ver se isso era um problema mesmo. Entraram em contato com diversas pessoas ligadas a áreas de ciência, porque naquela temática era sobre essa ligado ao espaço, né? E desenvolveram um protótipo. Então, seguindo, por isso que é importante vocês estarem alinhados e procurarem, pesquisarem e verem qual é a temática do ano. Porque o professor é o mentor de vocês, mas vocês podem ir muito além do que o professor às vezes direciona e para fazer uma pesquisa de fato inovadora. Não esperar que alguém fale para vocês, pesquisa em tal site, vai em tal lugar. Use a sua criatividade também, colaborando com a equipe e com seus professores, seus mentores. Continuando, nós temos dentro da FLL o desafio da First Lego League. Mas como assim? Que desafio que é esse, professora? Olha só que legal! Observem ali na tela. O desafio ele é baseado em um conjunto de problemas reais. Os participantes devem se preparar para 4 provas específicas. São elas: desafio do robô, core values, design do robô, projeto de pesquisa. Vejam só que eu só estava comentando com vocês inicialmente do projeto de inovação e o design do robô dentro ali, na verdade, das missões, né? E é muito mais que isso, porque eu só dei uma pincelada e agora nós vamos ver o que são essas 4 provas específicas com mais detalhes. Porque nós temos ali no desafio do robô, aonde o robô ele vai ter que executar as missões. O Core Values, o que é esse Core Values? O que será que é essa palavra? Hein? Vocês já ouviram falar em algum momento? Vamos ver então daqui a pouquinho, quem nunca ouviu falar. O design do robô, como que ele é elaborado, a estrutura, se ele tem... Porque ganha ponto quando a equipe planeja, pensa na estrutura do robô, ligado lá com o projeto de inovação. Ela não montou só um robô só para executar as missões, porque ela pode montar um robô super robusto, mas que não tem nada a ver com o projeto de inovação. Então, quem tem um alinhamento, ganha ponto. E o projeto de pesquisa, lógico, como acabei de detalhar para vocês algumas dicas preciosas para vocês estarem desenvolvendo. Vejam ali a divisão. Nesta aula, nós vamos nos ater ao projeto de inovação. E nas próximas aulas, nós vamos discorrer mais sobre as outras etapas. Então lá, o projeto de inovação. Nessa etapa ou torneio, as equipes devem escolher um tema que considere interessante e criar uma solução inovadora. Isso mesmo. Além do projeto de inovação, como eu já retomei com vocês e falei em diversos detalhes, eu vou aproveitar e vou passar pelo Core Values. O Core Values, o que será que é? São valores que são grandes pilares da FLL e estão entre os elementos fundamentais do programa. O Core Values devem ser praticados por todos os participantes, competidor, técnico, juiz ou qualquer outra pessoa envolvida na competição, ou seja, todos são avaliados. A forma como que é o trato, a fala com o colega, porque às vezes a gente pode ser que fica um pouco nervoso, ansioso, é normal, tá tudo bem se ficar nervoso, porque o robô não executou aquela missão. Mas a forma como você fala com o seu colega, tudo isso é observado, porque você precisa ter empatia. Às vezes você não sabe o que aquela pessoa está passando em casa. Então, é importante ter essa união, esse senso de equipe. Às vezes o robô é o problema, mas às vezes é para além do robô. Então, nós temos que ter esse senso de ajudar um ao outro. Então, acompanhe agora o vídeo.
Olha só que legal, chamei a professora Andressa aqui. Você viu que legal o vídeo, professora Andressa, sobre o teaser da temporada? Sim, muito bacana, né, pessoal? Deu pra gente entender e compreender o que é a temática, quais problemas nós podemos identificar. Exatamente. Isso mesmo. Mas, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a FLL, que é um tema muito interessante, que são os torneios de robótica, não é mesmo, professora Andressa? É isso mesmo, pessoal. E nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau! Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4. O jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais! Ei, olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau.